prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Lucas 2,41 diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, você imagina, você perde seu filho 3 dias e acha 3 dias depois. Um menino de 12 anos. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumprira estar na casa de meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Não compreenderam nada, porém as palavras que ele dissera não compreenderam. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava estas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eles foram para Jerusalém na Páscoa. Na hora do sacrifício, os homens sempre faziam o sacrifício, as mulheres ficavam mais para trás com seus filhos. E eu creio que ali, com 12 anos, já era costume também levar os filhos. Com 12 anos, alguns já até participavam do bar mitzvah, que já era passar, era como se o bar mitzvah era como se o pai dissesse: quando eu não estou, quem manda é esse menino, passando responsabilidade para os meninos. Então eles fizeram as práticas que tinham que ser feitas, sacrificaram, levaram o seu sacrifício. E é interessante porque a Bíblia diz que quem era pobre dava um pombinho, dava uma ave. A classe média dava um cordeiro, e o rei dava o boi. Quem era rico dava o boi. Quando a Bíblia diz que Salomão matou 1000 bois, na realidade Salomão não matava os bois, ele dava os bois. Quem matava era o sacerdote. Amém? Todo rei que quis tomar o lugar do sacerdote, Deus matou ele. Ele dava o boi, mas ele não podia sacrificar o boi, porque sacrificar era trabalho do sacerdócio levítico. Então eles fizeram o sacrifício e tal. Vambora, vambora. Foram uma comitiva para Nazaré. Vambora, vambora. E eles estão voltando: cadê o menino, cadê o menino? E um dia depois eles perceberam que o menino não estava. Levaram mais um dia para voltar, e certamente ficaram procurando ele mais um dia. 3 dias depois acharam o menino sentado no meio dos doutores, dos epicureus da época, fazendo perguntas e dando respostas sobrenaturais. Quando a mãe chega e diz: meu filho, 2 sentimentos, um misto de sentimentos: feliz por ter achado e doido para socar o menino. Porque o menino, né? Por que você fez isso com a gente? Ele disse: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu devia estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Ou seja, o menino com 12 anos já tinha uma cosmovisão de saber do que ele ia ser na vida, do que ele ia fazer na vida e qual era a sua prioridade. E a Bíblia diz que os pais não entenderam, mas a Maria guardava tudo no coração. E o pai olhou para ele e a mãe: vamos, filho, vamos embora. E a Bíblia diz que ele foi embora com o pai e com a mãe e era submisso a eles. O que eu aprendo aqui?
que aquele homem, aquele menino de 12 anos, ele tinha uma tarefa, ele é o salvador da sua vida, mas ele não fez nada antes do tempo dele. Quando você quer fazer alguma coisa fora do tempo, você se torna desastroso isso na sua vida. Jesus, ele não fez, ele voltou e se submeteu aos seus pais. Embora ele tinha mais entendimento do que os pais, embora ele sabia mais sobre as coisas espirituais do que ia acontecer do que os próprios pais, mas ele se submeteu aos pais, esperando o tempo certo de ser cheio do Espírito Santo e começar um ministério, começar a fazer a obra de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Porque há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo e um modo. O tempo determina o modo, não é o modo que determina o tempo. Por isso que eu comparo a igreja é profética. Toda igreja é profética, porque se ela não for profética, ela vai se tornar patética. Ela tem que trabalhar pelo aquilo que Jesus disse, e não por aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Amém? A igreja é profética. Por isso eu comparo o profeta como um estilista de moda. Quem já foi aqui num desfile de moda? É horrível. Porque o que eu vi, a pessoa estava usando um tênis de uma cor e um tênis de outra. Aí eu disse, ai, que ridículo. Aí você pensa assim, quem é que vai usar uma coisa dessa? Mas quando chega na estação, está todo mundo usando. Por quê? Porque o estilista de moda, ele dita a tendência. O estilista de moda, ele está num calor de 40 graus e está desenhando um casaco de pele. Aí quando ele mostra o casaco, você diz, está doido, você está doido? Quem é que vai usar casaco de pele com 40 graus? Mas a estação vai mudar. E quando a estação mudar, aquilo que não fazia sentido começa a fazer sentido para a igreja. Por isso a igreja é profética, ela aguarda ardentemente, a sua expectativa está em Cristo. A sua expectativa está nas próximas estações. Pode estar queimando de calor agora, mas a estação vai mudar e Deus vai fazer o que Ele falou que faria. Então fique esperto, a igreja é profética. Ela caminha numa linha tênue do profetismo. A igreja não é patética. Ela não vive para responder as demandas do mundo. A igreja não vive para responder as demandas do mundo. O que é que a igreja pensa do aborto? A igreja já tem uma resposta. O que é que a igreja pensa do casamento homoafetivo? Ela não tem que pensar, ela já sabe. O que é que você acha da direita e da esquerda? Se você quer salvar os dois lados, você não tem lado. Mas você é da direita ou da esquerda? Eu sou do alto. Mas peraí, o senhor concorda? Claro que não. O senhor concorda com esse governo? Claro que não. Com essa lei? Claro que não. Mas eu tenho esperança na salvação de todos. Eu quero salvar a vítima e quero salvar o condenado. Porque o recado das Escrituras diz: estava doente e foste me ver, estava preso e foste me visitar. Então quando você for na cadeia visitar alguém, você diz assim: quem é o menos condenado aqui? Só vou visitar esse. Você quer escolher como vai fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque você não conhece o Evangelho. Você quer decidir quem senta na mesa e quem não senta. Qual é a sua cosmovisão do todo? Então, se eu amo o pecador, amo, abomino o pecado. Você não precisa me chamar de apóstolo, de pastor, mas eu quero ter a fama de Jesus, amigo de pecadores. Sabe como que Jesus era conhecido? Amigo de pecadores. Você não, você quer ser conhecido como um crente perfeito. Qual é a sua cosmovisão? Por isso que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas ficavam na porta dizendo: ah, se ele soubesse quem é Zaqueu. Ele disse:
Ele sabia quem era Zaqueu e disse: eu vou ficar na sua casa. Ele sabia quem era o Simão leproso. Ele sabia quem era Maria Madalena. Ele abraçou o leproso e alguém disse: está escrito que não pode, está escrito. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, vocês não entenderam o que o meu pai escreveu. Quem aqui tem o WhatsApp? Quando você escreve alguma coisa e a pessoa não entende, você tem que gravar um áudio para falar: não, você não entendeu. Por isso, se você não quer ouvir a voz das escrituras, não adianta estudar letra. Você precisa ouvir a voz que sai dentro dela. Ouve, Israel, o Senhor tem uma voz gritando ali dentro. Mas a gente estuda e define como que deve ser. Jesus abraçou um leproso, curou um leproso, e as escrituras diziam que você não podia tocar no leproso. Ele dizia: eu porém vos digo. Ele não estava indo contra a lei do pai, ele estava dizendo: meu pai quis dizer para vocês e vocês não entenderam. Depois você lê Salmo, cadê Salmo? Lê Êxodo 19. Quando Moisés sai com o povo do Egito, Deus diz para eles, eles chegaram ao redor do Sinai, e Deus disse para Moisés: diga ao povo, Moisés subiu ao monte, e Deus diz: diga ao povo que eu os amo, e que se eles ouvirem a minha voz. Depois você lê Êxodo 19, de 1 a 6. Diga ao povo que eu os amo, se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eles serão minha propriedade particular, embora toda a terra seja minha, mas eles serão a minha nação santa e meu sacerdócio real. Eles serão meu sacerdócio real e a minha nação santa. Moisés desce e avisa o povo diga para Deus que ele pode descer, diga para Deus que ele pode descer, que nós vamos ouvi-lo. Só que no capítulo 20 de Êxodo, versículo 18, Deus desce, e desce com tudo. Houve clangor de buzinas, o monte tremeu, fumegou. Foi sobrenatural, um show pirotécnico. Em Êxodo 20, versículo 18. E quando o povo viu aquilo tudo, o povo disse: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, o povo não quer me ouvir, sobe aqui. Aí Deus fez as leis, pegou uma pedra e escreveu: não matarás, não roubarás. A minha pergunta era: a ideia de Deus era escrever ou era falar? A ideia de Deus era lei ou era graça? Então a graça não veio depois da lei, a graça veio antes. A lei foi criada para quem rejeitou a graça. Pegou? É importante, você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque se você entender, já era, meu amigo. Aí Deus disse: sobe aqui, Moisés, escreve aí: não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, não falarás o nome de Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E vai falando. Só que Jeremias profetizou no capítulo 31 e o versículo 31. Jeremias profetizou e disse: virão dias que eu farei uma nova aliança com a casa de Jacó, não com a aliança que eu fiz com os vossos pais, porque eles anularam a minha aliança. Essa é a aliança que eu farei com vocês. Eu colocarei a minha lei no seu interior, e ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Sabe o que ele estava dizendo? Que aquela pedra que Deus escreveu não era aquilo que Deus queria. Essa nunca foi a ideia original de Deus. Por isso que a sua Bíblia, sem o Espírito da verdade, ela não serve para nada, só para enfeitar a sua estante. Por isso que você lê a letra sem ouvir a voz, a letra mata, amigo. É o Espírito que vivifica. Aí apareceu Jesus: vocês ouviram o que foi dito. Regra: eu porém vos digo. Na lei, para você ser apedrejado, você tinha que ser pego em adultério, você tinha que ser pego no flagrante. Na graça não. Na graça você está andando na rua,
Aí passa uma mulher bonita, você olha, aí você tira os olhos. Aí você olha de novo e tira os olhos. E você olha de novo. E aí você olha, daí o Espírito Santo que habita em você diz: "Uau!" Aí eu pergunto para você: o que é pior? A lei ou a graça? A graça é pior. Por quê? Porque Ele habita em você. Ele está vendo. Lá você precisava ser pego no ato. Aqui não. Por isso que ele disse: se tu olhar, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se tu olhar com má intenção, já adulteraste. Não matarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo: se tu pensar mal dele, tu já o mataste no teu coração. Qual é a sua cosmovisão do Evangelho? Porque a forma que você olha para o Evangelho é a forma que Deus vai te usar. Deus tem um plano, diga comigo: plano. Deus tem um propósito, diga comigo: propósito. Plano e propósito caminham juntos. Propósito é o alvo final de Deus, o plano não. O plano é o processo que você vive diariamente para chegar no alvo final de Deus. Por isso que Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sabe quando é que Deus coopera com você? Quando você está no propósito dele. Quando você não está, ele não coopera. Plano é o que você vive diariamente. E o plano pode mudar, mas o propósito não muda nunca. O plano pode mudar. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Amanhã eu prego na conferência de jovens lá em Itajaí. Domingo eu prego no culto da igreja. Domingo eu sou o pastorzão, pastor Luiz Hermínio, pai da casa, o pai da igreja, aleluia. Quando eu vou para uma nação, eu vou como missionário. O plano muda, mas o propósito não. O propósito é o fundamento, é o plano, é o alvo final. Por que as coisas não estão concorrendo para o meu bem, pastor? Porque talvez você esteja fora do propósito. E aí você quer mudar o plano para justificar o propósito que você entrou. O que Deus tem para mim já está criado no Espírito, já está pronto, meu amigo. Ainda não se materializou, mas já está pronto. Não está formado na terra, mas já está pronto. O plano global de Deus, ele tem que vir antes do meu plano pessoal. Ah, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado. É o chamado que tem você. Ah, eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão. É a missão que tem você. Porque o dia que você achar que o chamado é seu, você vai fazer do seu jeito. É você que é da igreja, não é a igreja que é sua. Eu sou do corpo de Cristo. Você é do corpo de Cristo. Por isso nós temos que ter o sentimento de pertencimento e não de posse. Amém. Nós precisamos conhecer os planos de Deus e os propósitos de Deus. Agora eu vou falar uma coisa que vai pesar. Não escandaliza. Não fica jogando pedra no Egito. E não fica jogando pedra na Babilônia. Porque você pode acertar a cabeça do irmão José que está lá no Egito. E foi Deus que levou ele para ficar lá. Cuidado para você não ficar atacando a Babilônia, porque você pode acertar a cabeça do irmão Daniel. E foi quem levou o irmão Daniel para a Babilônia. Foi Deus. Mas a gente não consegue ver o plano eterno de Deus. A gente pensa que Jesus é evangélico, que Deus é evangélico. Deus, no Velho Testamento, ele era mau. Aí ele aceitou Jesus e veio congregar na igreja e ficou bonzinho. A gente pensa que Deus é evangélico. Não, irmão. Ele não ama a igreja evangélica. Ele amou o mundo.
de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele quer salvar todos. Não tem um palmo de terra deste planeta que Deus não queira remir. Não tem uma pessoa nessa terra que Deus não queira salvar. Você não quer salvar alguns, mas Ele quer salvar a todos. Por isso o meu plano, sem o plano de Deus, não serve para nada. As pessoas que você não gosta delas, essa que você está pensando nela agora que eu falei, Deus quer salvar elas também. As pessoas que você está de mal, que você odeia, que te traíram, que te feriram, que te machucaram, Deus quer salvar elas também. E você está orando para ela ir para o inferno. E você está orando para ela se arrebentar. Sabe o que ele fala sobre o inimigo? Você já leu isso? Se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Não é para o amigo, é para o inimigo. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque só assim juntarás brasa viva sobre a sua cabeça. Você sabe que é brasa viva na cabeça? É revelação. Por isso que quem não tem problema com ninguém vive num mundo de revelação, irmão. E se as pessoas não gostam de mim, é problema delas. É elas que têm problema. Porque eu sou legal, sou querido, aleluia. A nossa cosmovisão, nós precisamos conhecer os planos de Deus. Irmãos, o homem se move por três coisas: ou ele se move por necessidade, ou ele se move por prazer, ou ele se move por propósito. E o homem que perde o propósito, ele começa a buscar prazer em coisas fora do propósito, e ele vai acabar em necessidade. Deus não investe em necessidade, necessidade ele supre. Deus investe em propósito. Quando a pessoa está necessitada, Deus supre, Deus abençoa, mas Deus não investe na necessidade. Ele investe em pessoas que chutaram a necessidade e querem viver o seu propósito. E pessoas que vivem em constante necessidade é porque estão fora do propósito. Pegou? É um código. Pegou? Destravou? Isso é Bíblia, irmãos. Quando ele pergunta assim: Adão, onde é que você está? Ele sabia que Adão estava em maldição, mas ele não deixou de ir no encontro. Ele tinha um horário marcado com Adão todos os dias no crepúsculo, no final do dia. E naquele dia ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele foi no encontro. E ele se comportou como se nada tivesse acontecido. Ele entrou no jardim e ele disse: cadê Adão? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão agora está escondido e dizendo: Deus, eu ouvi a tua voz e eu estou com medo, porque eu estou nu. E Deus pergunta: quem falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Adão, eu venho aqui todo dia e vejo você nu. E eu nunca me escandalizei com isso. E você também se via nu. Mas quando Adão estava nu, debaixo da graça, ele olhava para ele através de Deus. Agora que ele caiu da maldição, ele está olhando para Deus através dele. Você não pode olhar para Deus através de você. A primeira revelação que você tem que ter de Deus é que Deus não é homem, por isso ele não pensa como você. Ele não é homem, ele não pensa como você. Essa é a primeira revelação que eu preciso ter de Deus. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Jesus com 12 anos já tinha uma cosmovisão. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já estava fazendo perguntas, dando respostas, mas estava submetido, porque ele ainda estava fora do tempo. Aleluia. Irmão, nós vivemos numa geração cheia de ideias, mas sem direção.
Nós vivemos numa geração, a minha vida é ajudar os outros a achar o seu caminho, achar o seu lugar. E o pior, quando a gente depara com alguns obstáculos, a gente acha que não é o nosso lugar e a gente volta. Não, irmão, se está difícil é porque aí é o seu lugar. Explica isso melhor, eu vou te explicar. Você tem que separar o que é luta, o que é prova e o que é guerra. Luta é quando o povo estava no Egito. Eles estavam numa luta, porque eles amassavam o barro o dia inteiro para fazer uma refeição por dia. Eles trabalhavam para comer. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Tem que trabalhar para comer. Isso é luta, irmãos. Só que Deus tirou eles da luta e levou para o deserto, para a prova. E qual foi a primeira coisa que Deus mudou? Foi o cardápio. Porque aqui eles trabalhavam para comer. Agora Deus diz, quando vocês acordarem, vocês vão comer primeiro. Porque no meu ambiente, eu que faço primeiro. Ele mudou o cardápio na hora. O povo acordar de manhã já tinha maná. E Deus diz, não junta para amanhã que vai virar bicho. Não junta para amanhã que vai virar bicho. Come hoje, amanhã você vai comer de novo. Come hoje, amanhã você vai comer de novo. Por isso que a casa incrédula, ela cheira mal. Então agora eles estavam na prova. E por que eles estavam no deserto? Eles estavam provando a Deus, estava provando eles. E mostrando para eles que quem dava roupa era Deus, quem dava sandália era Deus, quem dava comida era Deus, quem dava água era Deus, e a pedra os seguiam. Só que quando eles chegaram na terra prometida, eles não estavam nem na luta nem na prova, eles estavam na guerra. Deus disse, essa terra é de vocês. Essa terra é de vocês. Mas vocês vão ter que derrotar os filisteus, os jebuseus, os heteus, os amorreus. Então se eu estou numa guerra, o que é que me diz? Que essa terra é minha. Se eu estou enfrentando guerras físicas, emocionais, é porque essa guerra é minha. Essa terra é minha, ninguém vai tomar. Deus não deu a terra para o diabo, Ele deu aos filhos dos homens. Se você está vivendo em guerra, esse lugar é seu, amém? Então diga comigo plano. Diga comigo propósito. O que você precisa achar é o seu propósito, porque os planos mudam. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Irmão, depois você lê Atos 16, incrível. Atos 16, a Bíblia diz que todos os dias Paulo e Silas estão indo para o caminho de oração. Todo dia Paulo e Silas vão orar, todo santo dia Paulo e Silas iam orar. E uma mulher atrás dizendo, que homem abençoado, que unção, que glória, que poder, meu Deus, que fogo. E aquilo foi incomodando Paulo. Foi um dia, foi segundo, foi terceiro. Um dia Paulo parou e repreendeu o demônio, disse, cala a boca, Satanás. Sabe o que me impressiona nos apóstolos da Bíblia? É que quando eles eram açoitados e criticados, eles ficavam felizes. Quando eles eram elogiados, eles repreendiam. Que doideira, né? Coisa para se pensar. Paulo e Silas, todo dia eles iam para o caminho de oração. Todo santo dia eles iam orar, irmãos. Todo santo dia eles estavam ali orando. Mas aquele dia eles não foram para a oração. Eles não foram para a adoração. Eles foram para a cadeia. Porque Deus muda o plano. A minha pergunta é, Deus pode mudar seu plano? Será que não está tudo tão perfeito que você está dormindo em cima da espada? E aquele dia Deus mudou os planos. Aquele dia eles mudaram o plano. Deus mudou o plano. Chegou meia-noite. Paulo olha para Silas. Foram açoitados, foram marcados. E de repente Paulo olha para Silas e diz, Silas, dá um dó maior aí. Para quê, Paulo? Nós estávamos indo aonde? Onde é que a gente estava indo, Silas? A gente estava indo adorar.
por que a gente não pode adorar aqui? Ou seja, mudou o plano, mas não mudou o propósito. Então se prepare, porque em alguns dias Deus vai mudar os seus cenários. O plano vai mudar, mas o propósito não vai mudar. Então se eu posso adorar na igreja, eu posso adorar na cadeia. Se eu posso adorar na igreja, eu posso adorar no trabalho. Se eu posso adorar na igreja, eu posso adorar na faculdade. Eu posso adorar em qualquer lugar que Deus me colocar. Porque ainda que Deus mude o cenário, mude o plano, o propósito não muda. Eu sou um adorador no lugar que Deus me colocar. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Então se prepare. O problema é que quando muda a circunstância, a gente esmorece. Eu estava indo para a igreja, olha o que aconteceu, estou na cadeia. E Deus diz: tá, e aí? Eu não fiz nada, eu não errei, eu não fiz nada. Deus não te abençoou porque você é o certinho. Deus não te abençoou porque você faz tudo certinho. Deus te abençoou porque você é dependente da vontade dele para a sua vida. E o que te protege não é a igreja, o que te protege é a obediência, é a vontade que você vive em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega essa palavra para você. Quantos lugares que eu vou pregar que eu não quero ir, irmão? Não é o caso aqui, eu amo estar aqui. Meus amigos, comida boa, aleluia, torta de leite ninho. Meu Deus, como é que vocês inventaram um negócio desse, gente? O problema é esse, é que no meio do caminho Deus vai mudando os planos e você vai dizendo: não sei por que está acontecendo isso, está acontecendo isso, porque Deus não vai te perder por propósito. Deus quer você no final da linha. Agora não crie falsas linhas de chegada e achar que já chegou. Não crie falsas linhas de chegada para achar que já deu. Não, não deu. É até o último homem, é até o último suspiro, é até o último dia. Amém? Não adianta começar bem e terminar mal. Tem que começar bem e terminar bem. Aleluia. Deus tem um plano e um propósito para você. Tem uma cosmovisão, você precisa ver tudo. Se a sociedade perder a capacidade de enxergar o óbvio, já era, irmão. Uma sociedade que perde a capacidade de enxergar o óbvio, ela perde a capacidade de enxergar o evangelho. O plano de Deus e o propósito de Deus é você caminhar sobre a verdade. E a verdade não é fácil para ninguém. O mel é doce na boca, mas quando cai no ventre amarga. E foi me dado um rolo para comer. Está lá em Apocalipse 10:10. João está falando da ilha de Pátmos. Ele disse: então o anjo me deu um pergaminho e eu comi. Quando eu comi, na minha boca era doce, mas quando caiu no meu ventre começou a amargar. Assim é toda a revelação de Deus para a sua vida. Na hora que você está lendo é maravilhoso, mas quando aquilo cai dentro de você começa a amargar. Então João perguntou: o que eu faço? Então o anjo respondeu: convém que tu profetizes de novo. Convém que tu profetizes de novo a língua, povos, nações e tribos. Tudo que caiu dentro de você, irmão, e amargou, não pode parar em você. Você tem que liberar para fora. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Você só prega. Você não ensina convicção. Convicção você não ensina. Você afeta pessoas com a sua convicção. Você não vai fazer o seminário da convicção. Quem quer aprender convicção comigo? Não. Convicção você tem. Se você tiver, quem estiver te ouvindo vai receber também. Convicção é uma coisa que você tem, ponto final. E mudou as circunstâncias, mas não muda o meu propósito. Acabou o dinheiro, mas não muda o meu propósito. Por quê? Porque não é o dinheiro que me movimenta, não é a fama que me movimenta. Eu conheço pessoas que, se tirar o microfone, tirar a câmera da frente, não sobra mais nada. Por quê? Porque não tem convicções. Se tirar o livro da prateleira, tirar a câmera, tirar o microfone da mão, tirar as pessoas das cadeiras, o que sobra? E o que sobra realmente é aquilo que Deus te deu: convicção. Convicção. Paulo preso,
Atos capítulo 19, versículo 26, se não me engano, ou 26, 19, está na Bíblia. Paulo preso diante de Agripa, o rei Agripa. Paulo ali acorrentado, e o rei Agripa sentado no trono. Eu pergunto, quem tinha mais autoridade naquela sala? Era Agripa no trono ou Paulo nas correntes? Quem tinha mais autoridade naquela sala, irmãos? Era Agripa sentado no trono ou era Paulo nas correntes? Estava Paulo ali na frente do rei Agripa, Festo estava ali. E aí Paulo começa a pregar, e o rei Agripa pergunta: Paulo, eu não entendo você aprendeu aqui aos pés de Gamaliel, você era dos nossos, agora você está aí acorrentado com esse sorriso na cara. Sabe de uma coisa? Libera ele, liberta ele, porque ele não tem acusação contra ele. Paulo diz: eu não quero ser liberto, eu quero ir para Roma. Rapaz, você é meu prisioneiro. Não sou seu prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. Não, se eu fosse seu prisioneiro, você podia me soltar, mas eu não sou seu, eu sou de Cristo. Os judeus diziam: Paulo é nosso prisioneiro. Os romanos diziam: Paulo é nosso prisioneiro. E Paulo dizia: galera, vocês chegaram tarde, eu sou prisioneiro de Cristo. E o rei Agripa olhou para Paulo e disse: Paulo, você está tentando me persuadir? Tô. E não só tu, ó rei, mas toda a corte. Irmão, todo homem que botaram perto de Paulo converteu. A guarda pretoriana de Roma converteu. O carcereiro converteu. Todo mundo que chegava perto daquele cara convertia. Meu Deus do céu, que homem perigoso é esse? Ninguém pode parar um homem de convicção, uma mulher de convicção, alguém que recebeu algo dos céus, alguém que está queimando pela terra, alguém que está chorando por nações. Ninguém pode parar. Pilatos olhou para Jesus e disse: eu tenho poder para te soltar. Jesus disse: não tem não, eu só estou aqui porque meu pai quer que eu esteja. Ele falou comigo no jardim hoje. Eu até pedi para ele livrar de mim, tirar de mim esse cálice, mas ele não tirou, então eu vou morrer. Mas eu tenho poder para te libertar. Nenhum poder tu teria se o meu pai não tivesse recebido. Convicção é isso, cara. É quando todo mundo diz que você é louco, que você está louco. E Deus diz: não, ele não está louco, ele é só convicto, ele é só apaixonado por mim, ele me ama. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas. Para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.